Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 12 de outubro, e eu sou William McMasters. E olá, do escritório da gravações A Voz de Deus do Zimbábue. Este é Steven Tutani. Bom dia, Steven. Como está? Bom, estou olhando para o meu sinal eterno, esses 5 dedos, que tem me lembrado durante toda a semana que tenho a fé e a chave em minha mão e estou adorando fazer isso. Amém. Eu também. Gostei muito de ler isso na carta e me abençoou muito. Que lembrete incrível é esse que temos conosco o tempo todo. Nossos 5 dedos e entre eles está o dedo de apertar o play, onde podemos derrotar Satanás a qualquer momento e em qualquer lugar. Ah, gostei disso. Fico feliz em ter recebido esse lembrete. Fico feliz por ele ter dito que todo homem ou mulher que pegar a chave da fé poderá destrancar todas as promessas feitas por Deus. Glória! Não estamos procurando por algo, como ele disse. Não estamos com esperança de algo. Sabemos que é assim. Quero dizer, não há medo, não há dúvida, não há pergunta, temos certeza. E amo como a carta das águias se reunindo da semana passada dizia: não nos importamos com o que os outros pensam, há uma certeza. Deus nos chamou, nos predestinou, revelou-nos a sua palavra, nos disse quem somos e estamos determinados a seguir a sua palavra, porque ele nos chamou para sermos a sua noiva. Glória! Que segurança, amigo! Sinceramente, amo o fato de não estarmos apenas esperançosos. Sabemos que somos dele. E essa chave, como você disse, não é uma chave de credo ou denominacional. É uma chave feita pelas Escrituras. E nem uma pequena alavanca está fora do lugar. Cremos no Evangelho completo, em cada palavra de Deus. Essa chave está em nossas mãos, e ele disse que a porta se abrirá quando colocarmos essa chave nela. Amém. Isso é fantástico. Amo isso. Gosto de como ele falou sobre o Papa Cox e como não olhamos para nós mesmos. Você não se torna bom e depois vem a Cristo. Ele não veio salvar os homens bons, ele veio salvar os homens maus. Louvado seja o Senhor. Nada do que fizemos traz méritos para nós mesmos. Ele o deu a nós. Somos seus herdeiros. Obrigado, Senhor. Amei o que ele disse ao Papa Cox. Na verdade, fico feliz que o Papa Cox tenha tido aquela batalha, pois agora podemos ouvir essas palavras preciosas do profeta, incentivando-nos a não olharmos para nós mesmos, mas olharmos para Deus e aceitarmos o que ele fez por nós. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar, disse ele. Isso foi muito encorajador. Foi mesmo. Sei que preciso desse incentivo todos os dias. Esse campo de batalha na mente é mesmo incessante. Ele nos golpeia e nos golpeia e nos golpeia. Mas é para isso que serve a palavra, e temos a chave para destrancar a vitória. Sim, Senhor, a temos. Que povo abençoado somos. Creio que nossa oração é: Senhor, apenas um pequeno aceno teu, que nada nos detenha. Que possamos ir e fazer tudo, e fazer certo, com essa chave da grande fé em nossa mão. Amém? Isso também me chamou a atenção. Que mensagem maravilhosa! E que maneira de encerrar, tendo a comunhão e o lava-pés juntos. É sempre tão sagrado e uma bênção, especialmente ao sabermos que estávamos reunidos com crentes de todo o mundo. Sim, foi muito especial lembrar do Senhor dessa forma consagrada. E você tem razão, há uma qualidade de sagrado nesses momentos com a qual não conseguimos nos habituar. O Senhor com certeza fez algo especial por nós no último fim de semana. Amém, com certeza fez. Sei que há muitos corações agradecidos pelo que o Senhor fez. Recebemos até relatos dos nossos irmãos e irmãs que foram afetados pelo furacão Helene. Como muitos de vocês sabem, a tempestade atingiu a região de Big Bend, na Flórida, na semana passada. Ela deixou um rastro de destruição de 643 quilômetros através da Geórgia e da Carolina do Norte. Sabemos que há muitos crentes no sul da Geórgia, inclusive alguns que são agricultores. Inicialmente o furacão parecia estar se dirigindo diretamente para eles, mas pela graça de Deus, a tempestade desviou-se para o leste, poupando-os dos piores ventos e chuvas prejudiciais.
Também recebemos muitos testemunhos de crentes cujas propriedades foram poupadas em comparação com seus vizinhos, do outro lado da rua ou da casa ao lado, que sofreram danos mais graves. O Senhor sempre cuida dos seus, não é mesmo? Sim, Ele cuida. Quando ouvimos falar dessas tempestades, terremotos, desastres naturais e outras coisas, não podemos deixar de nos lembrar dos sinais do tempo. Veja a escalada no Oriente Médio com Israel e Irã, especialmente sabendo que o profeta de Deus nos disse que Israel é o relógio de Deus e que as coisas estão muito instáveis por lá. Detestamos ver a luta e a violência, mas sabemos que as engrenagens da profecia estão girando e para a noiva estamos sob grande expectativa pelo que nos acontecerá em breve. É exatamente isso. É emocionante ver o que está acontecendo. No início desta semana, tivemos a oportunidade de conversar com o irmão José sobre a série As Eras da Igreja, e vou lhe dizer uma coisa. Dá para perceber que ele está muito animado e tem grande expectativa em relação ao que o Senhor fará por sua noiva durante essa série. A palavra é eterna e está sempre nos revelando mais e mais e mais. Como podemos não estar animados, meu amigo? Temos muito que foi armazenado para nós pelo profeta de Deus. Estou realmente ansioso por esta série, especialmente pela leitura do livro das Eras da Igreja durante a semana. Esse livro está super recheado e isso é dizer pouco. Você começa a ler algumas páginas e tem de voltar e ler de novo. Às vezes, apenas um pequeno parágrafo está repleto de informações, e isso o ocupa por todo o dia ou semana. Sei que nunca mais seremos os mesmos depois de passar por isso novamente. Amém, amém. Bom, meu amigo, uma dessas vezes será a última e talvez seja essa. Como seria maravilhoso. Amém. Começando esta semana, o irmão Fernando Sanches partiu para a região central do México em uma curta viagem no início desta semana, visitando o estado de Michoacán. Ele estava cuidando de alguns pedidos de materiais e verificando alguns tablets com os quais os crentes relataram ter problemas. Como em qualquer viagem que a Gravações A Voz de Deus faz, é sempre importante acompanharmos as igrejas e as famílias na área, verificando seus tablets para garantir que tenham as atualizações mais recentes e resolvendo quaisquer problemas que possam estar tendo. Na maioria das vezes, os problemas com os tablets podem ser resolvidos rapidamente. Essas viagens de acompanhamento continuam a ser essenciais e ajudam a prestar um serviço contínuo aos crentes na manutenção de seus tablets. O irmão Fernando enviou essa atualização de áudio ao sair do escritório na manhã da última terça-feira. Que Deus os abençoe, irmãos e irmãs. Sou Fernando Sanches, responsável pela Gravações A Voz de Deus em La Mojarra, Jalisco, México. Hoje, 1º de outubro de 2024, estou começando uma viagem de 4 dias para visitar os crentes em Uruapan, Michoacán. Estarei lá esta noite e amanhã. Viajarei para Querétaro na quinta-feira para me encontrar com os crentes. Na sexta-feira, visitarei outros crentes na cidade. Essa é uma viagem de 1.400 quilômetros, sendo uma viagem de acompanhamento para verificar os tablets, incentivar as pessoas a permanecerem na palavra e encorajar os jovens a responderem aos questionários do Young Foundations e a se inscreverem na Young Foundations para dar alguma ajuda e incentivá-los a ter uma caminhada mais próxima do Senhor. Agradecemos suas orações e agradecemos ao Senhor por nos permitir trabalhar para Ele e fazer parte do grande trabalho que está sendo realizado na sede, de onde vem o alimento, onde o irmão José foi ordenado a colocar a palavra em nossas mãos e nas mãos da noiva em todo o mundo. Agradecemos ao nosso irmão José. Que Deus abençoe todos vocês. Entraremos em contato e os informaremos sobre as bênçãos que o Senhor nos dará nessa viagem. Estou viajando com minha família e todos nós enviamos nossas saudações. Que Deus os abençoe. O irmão Fernando relatou no final da semana
que tiveram um ótimo tempo de companheirismo até agora. Ele conseguiu resolver os problemas de 9 dos 12 tablets que não estavam funcionando corretamente. Ele incentivou as outras 3 famílias a baixar o aplicativo à mesa para poderem continuar a ouvir a voz. Elas já fizeram isso e estão gostando muito do aplicativo. Ele envia saudações daqueles que visitou até agora a todos vocês, e eles expressaram sua gratidão pelo esforço que está sendo feito pela gravações A Voz de Deus, para lhes disponibilizar a mensagem. Ele também mencionou que vários jovens se inscreveram na Young Foundations e o irmão Fernando os incentivou a permanecerem firmes na palavra, enfatizando os benefícios que poderiam obter com os eventos da Young Foundations no México. Obrigado, irmão Fernando, gostamos muito do relato e que Deus o abençoe. No início deste ano, informamos sobre nossos esforços para distribuir os tablets Ágapo em Cuba com a ajuda de crentes do Canadá. Esse processo continua funcionando bem, pois outros 10 tablets foram entregues pelos crentes em setembro, e temos planos de entregar mais 15 tablets em novembro. Pouco a pouco, os tablets estão chegando e sendo recebidos por corações amorosos. Os crentes de Cuba amam essa mensagem e receber esses tablets certamente muda a vida deles. O irmão Vladimir, nosso representante da gravações A Voz de Deus em Cuba, compartilhou uma nota muito doce de agradecimento pelos tablets que acabou de receber. Ele disse que os canadenses sempre ajudaram o profeta de Deus, William Marion Branham, e agora continuam a fazê-lo por sua noiva ao redor do mundo. Isso é verdade. A noiva está servindo a noiva nestes últimos dias. Talvez nem todos possamos ir a Cuba como nossos irmãos e irmãs canadenses fazem, levando os tablets para lá, mas fico feliz pelo fato de cada um de nós poder desempenhar um papel. Como disse o irmão Branham, você não pode visitar todas as nações, mas pode enviar fitas para elas. E entre essas entregas de tablets, temos outra entrega para Cuba no final deste mês. O irmão German Calva e sua esposa, a irmã Elsa, viajarão da cidade do México para Havana para passar uma semana visitando os crentes de lá. Vários irmãos estão vindo de toda a ilha, representando 8 grupos e igrejas distintas. O irmão Calva está muito ansioso para voltar a convite dos crentes e de seus amigos de lá, pois já se passaram vários anos desde sua última visita. Vale a pena nos aprofundarmos um pouco nas raízes da mensagem em Cuba. O irmão Calva já fez essa viagem muitas vezes nos últimos 28 anos, desde que o irmão José lhe pediu pela primeira vez que fosse a Cuba para investigar alguns irmãos que haviam escrito, querendo saber mais sobre a mensagem. Naquela primeira viagem, em 1996, ele conheceu 2 jovens cubanos e 2 estudantes africanos que estavam estudando lá. E na piscina da universidade, em um dia em que ninguém a estava usando, ele aproveitou para batizar vários jovens de Cuba, do Congo e da Costa do Marfim. Assim o Senhor começou a se mover de maneira extraordinária, enquanto eles viajavam pela ilha, vendo aquela semente despertar para a mensagem. Aqueles 2 jovens irmãos cubanos que ele conheceu naquela primeira viagem em 1996 ainda estão seguindo fielmente a mensagem hoje, servindo seus compatriotas e a noiva de Jesus Cristo. O irmão Vladimir, que mencionamos anteriormente nesta história, foi um dos batizados naquele dia. Ele viria a se tornar o representante da gravações A Voz de Deus, e o outro irmão é o irmão Raul. Juntos, esses preciosos irmãos continuam trabalhando para encontrar a última semente predestinada e manter viva essa mensagem em Cuba. Isso é maravilhoso. Temos um testemunho que precisamos compartilhar com vocês sobre Cuba. Isso vai realmente abençoá-los. Em uma viagem, há muitos anos, um irmão contou como ficou sabendo da mensagem. Ele morava em Cuba com a esposa e ficou sabendo da mensagem quando estava de viagem na Venezuela. Assim que recebeu a revelação da mensagem, ele ligou para a esposa e lhe disse que tinha algo maravilhoso para lhe contar. Ela respondeu que tinha algo que também queria lhe contar quando ele voltasse. Bom, quando ele regressou a Cuba, tinha em mãos um livro de sermões da palavra falada para mostrar à esposa.
Para sua surpresa, quando ela se aproximou dele, também estava segurando um livro de sermões da palavra falada para lhe mostrar. Ele ficou emocionado, mas a coisa ficou ainda melhor. Ao olhar mais de perto, ambos estavam segurando exatamente o mesmo livro de sermões do irmão Branham. Eles haviam recebido a mensagem da hora ao mesmo tempo em países diferentes. Isso não é incrível? É inacreditável. Quais eram as chances de ambos aceitarem a mensagem, mal podendo esperar para compartilhá-la um com o outro e estarem segurando o mesmo livro da mensagem? Tudo acontecendo em países diferentes ao mesmo tempo. Na Venezuela para o marido e em Cuba para a esposa. Isso é que é predestinação. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é incrível. Para mim, isso só mostra que não importa onde você esteja, se for predestinado, essa palavra vai cruzar o seu caminho. Sim, Senhor. Com certeza. Não importa o que aconteça, quão precioso. Ao encerrarmos essa história, pedimos que se lembrem do irmão e da irmã Calva em suas orações, pois querendo Deus, eles partirão em 21 de outubro para sua viagem. Esperamos ter uma atualização para vocês no final do mês e mal podemos esperar para compartilhar mais boas notícias com vocês sobre o que Deus continua fazendo em Cuba. O irmão Branham disse certa vez: se há algum lugar no mundo que precisa de missionários, são os Estados Unidos da América. Nosso irmão Gerald Buitenkamp entrou em ação durante uma recente viagem para os Estados Unidos, onde estava visitando amigos na Pensilvânia. Esta é a história de como sua visita se transformou em uma expedição missionária inesperada, porém inspiradora. Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com vocês um pequeno testemunho do que aconteceu conosco numa recente viagem aos Estados Unidos durante nossa visita a nossos amigos de longa data, a família Sanger, no estado da Pensilvânia. Certa noite saímos todos para um passeio de bicicleta pela bela região rural dali. Enquanto andávamos de bicicleta, notei muitas fazendas dos Amish. Alguns fazendeiros colhiam milho com máquinas antigas puxadas por cavalos e outros aravam seus campos com cavalos. O Senhor parecia abrir portas aqui e ali. Às vezes, podíamos testemunhar para os fazendeiros da região que moravam perto dos nossos amigos com quem estávamos hospedados. Enquanto pedalávamos por algum tempo pelas colinas onduladas do belo estado da Pensilvânia, notei um grande grupo de pessoas reunidas à beira da estrada em uma fazenda fazendo um churrasco. Notei especificamente que as mulheres estavam todas usando vestidos longos e pareciam muito íntegras, o que raramente se vê hoje em dia. Como sabemos, pela história, os Amish, originalmente chamados de Movimento Anabatista, começaram a se mudar para o que hoje são os Estados Unidos, no início ou em meados do século XVIII, estabelecendo-se primeiro em partes da Pensilvânia. Eles fizeram isso para escapar da perseguição religiosa na Europa. Muitos desses colonos vieram originalmente da Suíça, do sudoeste da Alemanha e da Holanda. Por curiosidade, desci da bicicleta e fui até eles. Como cresci na Holanda, não muito longe da fronteira com a Alemanha, pensei: vou falar com eles em alemão e ver se ainda conseguem me entender, e eis que entendiam. Quando me aproximei, comecei a falar em alemão e puxei conversa. Eu os elogiei, dizendo que era muito bom ver um grupo tão íntegro se reunir dessa forma e que isso realmente chamou minha atenção. Disse-lhes que a Pensilvânia é tão parecida com o sul da Alemanha, com suas colinas onduladas e belas fazendas, que posso entender por que os primeiros colonos se mudaram para esse belo estado, que deve tê-los feito se lembrarem de casa. Depois de conversarmos um pouco, um de seus líderes se aproximou de nós e disse que eles se encontrariam naquela noite na fazenda, e nos convidou para nos juntarmos a eles para cantar com os jovens no celeiro. Aceitamos o convite e nos encontramos com eles aquela noite na fazenda. Quando chegamos aquela noite, havia uns 80 jovens e uns 20 adultos reunidos no celeiro. Quando entramos, todos estavam cantando o hino "O Grande Médico Agora Está Perto", em alemão e em inglês. Quando nos sentamos, eles nos deram um livro de hinos em alemão e inglês, e muitos dos hinos que cantavam nos eram familiares, como Sublime Graça, Maior do que Qualquer Montanha, e o antigo hino de apelo ao altar que o irmão Branham cantava.
por que não esta noite? Nós cantamos juntos os hinos em alemão e inglês e, quando estava a ponto de terminar, um de seus líderes se aproximou de mim e perguntou se eu poderia me apresentar e dizer algumas palavras aos jovens. Quando me levantei, cumprimentei-os em alemão e inglês, agradeci pelo convite e lhes disse que eu era holandês e viajava muito pela Alemanha fazendo trabalho missionário. Agradeci a eles por seus belos hinos cristãos e compartilhei o quanto me abençoou conhecer um grupo tão bom de jovens. Por fim, compartilhei com eles algumas coisas e disse-lhes que quando fossem para casa aquela noite, reservassem um tempo para consultar a Bíblia e ler o último capítulo do Antigo Testamento, onde Deus prometeu nos enviar o profeta Elias neste último dia. Eu lhes disse que esse mensageiro prometido visitou a Alemanha em 1955 e falou na região sul da Alemanha, de onde muitos de seus antepassados vieram. E gostaria de compartilhar uma parte de quando ele falou ao povo alemão durante sua visita à Alemanha em 1955. Peguei meu celular e me senti inspirado a tocar uma parte do início da fita, sendo guiado pelo Espírito Santo. Notei que a língua alemã da Pensilvânia, que os Amish falam, está intimamente relacionada aos dialetos alemães falados hoje naquela região do sudoeste da Alemanha. Nesta fita, o irmão Brana estava falando em uma grande tenda na cidade de Karlsruhe, que está localizada no sudoeste da Alemanha. Pode-se ouvir o tradutor alemão falando após o irmão Brana. Ouve-se o irmão Brana realmente respeitar o povo alemão e lhes agradecer por serem tão gentis com ele. Mais tarde, ele entra em detalhes sobre a foto da coluna de fogo que foi tirada em Houston. Quando o irmão Brana entrou em detalhes sobre a foto da coluna de fogo, eu segurei a foto em um tablet para que todos pudessem ver do que ele falava. Eles ficaram muito atentos e depois de tocarmos uma parte da fita, conversamos com muitos dos Amish que estavam lá e compartilhamos vários testemunhos de pessoas que conhecemos na Alemanha e que foram testemunhas oculares das curas que presenciaram naquelas reuniões na Alemanha. Finalmente, pudemos compartilhar com eles o testemunho da moça Amish, que estava tocando piano em Fort Wayne, Indiana, quando foi tomada pelo Espírito ao tocar o hino "O Grande Médico Agora Está Perto". Como vocês conhecem o testemunho, ela se levantou do piano e começou a louvar ao Senhor com as mãos para o alto. E durante todo esse tempo, o piano continuou a tocar o hino "O Grande Médico", sem perder uma nota sequer. Lembro-me de um dos meus primeiros cultos de cura em Fort Wayne, Indiana. Uma mocinha Amish sentada, tocando aquele piano, "O grande médico agora está perto, o Jesus que se compadece". Um pequeno bebê foi trazido a mim na plataforma, era aleijado, e enquanto eu orava por aquele bebê, ele pulou dos meus braços e correu pela plataforma. A mãe desmaiou, a avó jogou o lenço e começou a chorar. E essa mocinha Amish, sem saber nada sobre os pentecostais, porque ela pertencia à igreja Amish, mas estava tocando. Seus longos cabelos caíram, ela se levantou no espírito e começou a cantar em línguas desconhecidas e com a harmonia daquela música. E as teclas do piano se moviam para cima e para baixo, tocando "O grande médico agora está perto, o Jesus que se compadece". Amém! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois de conversarmos com todos, deixamos com eles folhetos e livros que havíamos levado e enviamos algumas mensagens em inglês e alemão do nosso escritório europeu. Confiamos que a semente que foi lançada naquela noite possa produzir frutos abundantes. Deus os abençoe, irmão Gerald Buitenkamp. Todos nos lembramos do irmão Brana falando sobre os missionários cujo trabalho resultou na conversão de apenas um muçulmano ao cristianismo. É uma decisão tremenda se afastar de suas crenças muçulmanas. Aqui está uma citação em que o irmão Brana explica melhor sobre os maometanos e o cristianismo. Agora, os indianos, que chamamos de sábios, foram, a princípio, na Bíblia, representados como os medo-persas.
Você encontrará isso no 2º capítulo de Daniel. É por isso que o missionário diz: é tão difícil fazer com que um maometano se converta da sua fé ao cristianismo, porque eles são dos antigos medo-persas, cujas leis não se alteram nem se violam. Muitos de vocês, leitores da Bíblia, sabem que os medo-persas não alteravam suas leis. Quando uma proclamação era feita, ela durava eternamente. Portanto, quando um maometano se converte ao cristianismo, tudo está morto para ele porque ele violou as regras deles. Bom, recebemos esse notável testemunho de um maometano que se converteu ao Senhor graças a um irmão na Tanzânia. Diz o seguinte: meu irmão cristão e eu estávamos viajando do distrito de Handeni, na região de Tanga, para o trabalho missionário. Essa região fica na costa litorânea da Tanzânia, onde a maioria dos moradores crê na religião islâmica ou maometana. Enquanto íamos, chegamos a certo vilarejo. Ao entrarmos no vilarejo, notei uma casa e ouvi uma voz do meu interior impelindo-me a entrar. Ignorando-a como um mero pensamento, seguimos em frente. No entanto, a voz voltou insistindo que eu visitasse aquela casa. Pedi ao meu companheiro que voltasse na direção daquela casa. Ao chegarmos, batemos a porta e fomos recebidos calorosamente por uma família muçulmana. Depois de nos apresentarmos como mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo, compartilhamos que nossa visita era divinamente dirigida. Perguntamos se eles estavam enfrentando algum problema. E, independente da resposta, nos oferecemos para transmitir a nossa mensagem, crendo que Deus havia nos conduzido à casa deles. A família, surpresa com nossa visita, expressou gratidão e nos informou que 3 membros da família estavam doentes. Então sugeri que primeiro ouvíssemos a palavra de Deus e depois orássemos pelos doentes. Tocamos a fita intitulada Hoje se cumpriu esta escritura, ouvindo atentamente até o final. Em seguida, pedimos que trouxessem os enfermos, impusemos as mãos neles, oramos e nos preparamos para sair. Antes de partirmos, um jovem expressou seu desejo de se tornar cristão. Quando retornamos, uma semana depois, fomos recebidos com alegria com a notícia da recuperação dos enfermos, pelo que demos graças ao Senhor por sua misericórdia. Uma semana depois, visitamos novamente e encontramos o jovem desejoso de ser batizado. Antes de partirmos, realizamos seu batismo. Durante nossas visitas seguintes, batizamos mais 3 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão da cidade de Tanga, Tanzânia. E por fim, os questionários da Young Foundations sobre a mensagem têm sido uma bênção para jovens e pais por mais de 18 anos. Eles têm desempenhado um papel importante nas escolas dominicais, nos lares e nos corações dos jovens que cresceram por meio das riquezas de ouvir mais da palavra de Deus. Para os jovens que vivem nos Estados Unidos, Canadá e Europa, oferecemos recompensas especiais que os jovens podem pedir com os pontos que ganham ao ouvir as fitas e responder aos questionários. Isso ainda não é possível na África e na América Latina, devido aos sistemas de remessa muito menos desenvolvidos. Mesmo assim, o irmão José deu aos jovens outro incentivo especial para ganhar pontos. Não importa onde vivam, ele permitiu que usassem seus pontos para patrocinar um tablet Ágapo, para também poderem ter participação na divulgação da palavra. Desde que isso se tornou disponível, jovens de 26 países, de 6 a 28 anos, patrocinaram com seus pontos um total de 755 tablets Ágapo. São tablets suficientes para atender toda a distribuição em um país pequeno como Costa Rica ou Bolívia. Queremos observar que cada tablet custa 800 pontos, e cada questionário feito vale no máximo 10 pontos. Isso significa que antes de poderem patrocinar um tablet, eles precisam ouvir no mínimo 80 mensagens e responder a 80 questionários. Multiplique isso por 755 tablets, e significa muitas fitas e questionários. Esses jovens crentes ouviram um total de 60.400 mensagens e responderam aos respectivos questionários, com a duração média do sermão sendo em torno de 1h30
Cada jovem ouviu aproximadamente 120 horas da palavra antes de poder fazer seu pedido para patrocinar um tablet. Sua recompensa por ouvir a palavra de Deus foi colocar a palavra de Deus nas mãos de outros por meio dos tablets Ágapo. Que grande oportunidade de poder participar como um jovem da obra de tornar a palavra disponível aos crentes. Você ouve mais da palavra e acumula seus pontos. Então pode dar a outra pessoa a chance de ouvir a mesma palavra preparando-se para a vinda do Senhor. É uma dupla vitória. Com certeza é. E com essa nota de vitória, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de conferir as atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Querendo Deus, estamos ansiosos para vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.